Isso aí, pessoal. Desculpe-me. Agora estamos já retornando às nossas atividades. Sejam muito bem-vindos. Teremos uma super live com meu amigo Nestor, que é lá de Goiás, goiano. Isso aí, sejam bem-vindos, que agora vai bombar o negócio. Isso aí. Sejam bem-vindos, escrevam aí de onde estão falando. Taylor Lauer, Juan Rojas. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos falar com o Nestor. Vamos falar sobre agricultura em Goiás. Vamos falar sobre plantas daninhas. Oi, Nestor. Como é que tá? Tudo bem? Aqui tá tudo top, por aí. Também. Tá top, então. Isso aí, ó. Beleza, entrando bastante gente aqui para nos acompanhar. Isso aí, pessoal. Vai ser top a conversa hoje, hein? Tomar meu chá aqui na caneca do Simal, fazendo propaganda pro Simal aqui, Nestor. Tranquilo. Como é que tava lá o Mato Grosso? Nossa, é extraordinário lá, né? Bom, eu assisti algumas palestras. Ah, você estava online? Tava. Legal. A Mato Grosso é fantástico. Conheci um produtor lá outro dia. Certo. O cara lá de Primavera do Leste, o cara planta 100 mil hectares. Bom, hein? E o cara simples, rapaz. Se você olha assim, é uma pessoa bem normal, assim, uma pessoa que teria, sei lá, 200 hectares aqui no Paraguai. Certo. O perfil dele, camisa tona aberta, assim, corrente de ouro. É isso aí. O Brasil é impressionante, né? Com certeza. Muitos produtores de 5 mil, 10 mil. Como que são os módulos rurais aí? Aqui as propriedades normalmente são médias, viu, Fabrício, tá? Tem propriedades pequenas, né? E também tem muito grandes, mas o que predomina mesmo é propriedade na faixa de uns 500 hectares aí, 400, 500 hectares, tá? Uhum. É a grande maioria das fazendas. Sim, E, sim. certo. E a sua base fica onde, Nestor? Jataí. Já está aí. Isso, é próximo a Rio Verde. Próximo a Rio Verde. Eu fui para Rio Verde a vez passada. Isso, você veio na Tecnoshow? Não, eu fui no evento da Sociedade Brasileira de Plantas Daninhas. Ah, tá certo. Muito bem. Aqui no Paraguai, varia muito de acordo com a região. Tem região que tem produtores menores, Certo. de 200, 300 hectares. Tem regiões aí que tem fazendas maiores, em torno de 300 a 500. Um produtor de 1.000 hectares já é um produtor mais conhecido assim na região. Tem muitos de 1.000, de 2.000 já é bem escasso assim. Talvez não dê 3% aí da quantidade de Certo. fazendas, né? Tá. E tem muitos produtores brasileiros aí, ô Fabrício? Tem Depende da muitos. região. Já tem muitos. De Cidade Leste para cima, 80 mais 95% é brasileiro. Ah, é? Cidade Leste para cima. Cidade Leste para baixo, põe 60% igual, porque é só mais para o norte, para baixo de Santa Rita, começa a ter alemães, poloneses, mas Certo. pode pôr de uma maneira geral aí que 80% são brasileiros. 80% Brasileiro. são brasileiros. Tá certo. Brasileiros vieram aqui na época do Stroessner, eles foram convidados, né, a vir para cá. Não era Ah, sim. fácil não, viu? O pessoal aí trocava lote de terra
por vaca, eram uns negócios bem, Certo. bem diferentes, assim, né? Aí, hoje eles são proprietários ou são arrendatários? São proprietários. Proprietários. Mas também tem, mas também tem alguns que arrendam? Tem também, talvez 20% das áreas sejam arrendadas. Certo, certo, certo. Isso aí. E qual que é o valor que o pessoal tem pago aí em sacas de soja? Você sabe, Fabrício? Olha, tem que converter, mas seria 12 mil dólares, 12 até 16 mil dólares são os negócios que giram aqui. Certo. Aqui eu vou falar em termos de saca de soja. Normalmente o pessoal paga na faixa de 15 até 20 sacas. 15 a 20 sacas. É, 20 sacas dá 1.200 quilos. É o arrendamento normal aqui para a região. É um arrendamento normal. Tem muito arrendamento que paga safra e paga safrinha certo, também. certo. Então, Aqui também alguns pagam também. 1.200 seria um arrendamento médio. Aí não sei o que o pessoal tem acompanhado, o pessoal que está acompanhando a gente. 1.200 quilos é um arrendamento médio. Não é que judia tanto, mas já não é tão fácil também, né, de conseguir Para quem paga é conduzir. muito, né? Para quem paga é muito, para quem recebe, às vezes é pouco, né? É isso aí. É isso aí. Beleza. Isso aí. Vamos. Pessoal, sejam bem-vindos aí. Espero que seja um momento de prazer aí para vocês, a gente poder discutir, conversar, levar informações. Minha visão é essa, a gente poder se divertir no processo, né? Se divertir no processo, tá? Então a gente vai conduzindo a live de uma maneira bem flow, bem light, bem leve, né, Nestor? Tranquilo. Nisso. Viu? Vamos começar falando sobre como que foi a safra de soja para vocês. Foi uma safra melhor do que a média, dentro da média ou inferior que a média? O Certo. rendimento da soja, verão. Beleza. Posso comentar já? Claro, fique à vontade. Viu, Fabrício? Então, primeiramente, aí, muito obrigado aí pelo convite, tá? É um Eu que prazer estar agradeço. conversando com você, tá? E também com seus seguidores, tá bom? Vamos lá, então. É, Nessa safra que passou, tá? Foi uma safra, assim, boa, tá? Mas na safra passada, tem sido melhor ainda, em termos de produtividade, tá? Nessa safra, na safra anterior, né, a gente teve recorde de produtividade aqui na nossa região, tá? Nessa safra caiu um pouquinho, mas mesmo assim tivemos ótimas médias, tá bom? Certo. E que seriam ótimas médias? Ótimas médias. Vamos ver. Se ano passado fechou na faixa de 65 até 70 sacos aí a média, né? Esse ano caiu pelo menos uns de 5 até 10 sacos aí, a Então menos. foi de 65 a 70 sacas esse ano, é isso? Não, esse ano não. Ano passado, né? 65 a 70, tá? Esse ano eu vou falar 60 a 65. 60, 60 e pouco. Sacas por hectare. Sacos por hectare. Então, 60 dá 3.600 quilos. Isso. Entendi. E um produtor top na região de vocês, um cara assim que tem tudo corrigido, máquina boa, funcionário bom, assessoria boa, terra boa, quanto que o cara colhe de média? De média, faixa de 80, né? 4.800 quilos. Alguns lotes passando de 5 mil, alguns E lotes. passa. Tem lote, tem talhões até 100 sacas, né? Sim. Tem talhões até 100 sacas, tá? E na safra passada, a gente fez um trabalho em área arenosa, né? E área de primeiro ano. Chegamos a colher, se bem que foi em 5 hectares, tá? Fizemos um trabalho diferenciado, colhemos 90 sacos por hectare. 90 sacos. Isso. Tá. Mas considerando Então, perfil. vamos falar assim, é muito parecido com o que nós temos no Paraguai e nos bons, né? Certo, certo. Agora, estou fazendo a minha parte aqui, comentando do lado do Paraguai. Os rendimentos que tivemos aqui
eles foram tanto judiados esse ano. Em anos bons, é isso aí. Temos lotes que superam 5 mil quilos. 6 mil quilos, que são 100 sacos por hectare, é algo muito casual, mas existe também. Muito casual, Sim. mas existe. E fazendas boas, num ano bom, ele tem que colher em torno de 4.500 a 4.800 quilos de média, no ano bom. Tá? Certo. 80 sacas, né? Então é muito similar. Como que muda, como que a distância. Existe a distância, mas existem similaridades também, né? Tá ok. Viu, Fabrício? Aí, por exemplo, a gente analisou bem, né, a safra passada com essa safra, né, o que limitou a produtividade, entendeu? Aí a gente elegeu aqui dois fatores. Um é o tempo mais fechado, tá? Falta de luminosidade, tá? E uma onda de frio que veio aqui para nós, né, em novembro, entendeu? Veio aqui também, então. Atrasou a soja no final, não foi? Isso. Tanto é que a soja atrasou bastante. Acho que esse ano, igual essa safra, não atrasou tanto igual essa safra. Atrasou muito, muito, bastante. Entendi. Então, aqui no Paraguai, a média geral, ela foi um pouco afetada aí. Nós tivemos dias, um estressezinho hídrico, Certo. que eu virei o ano aí com um pouco de medo do que poderia acontecer, porque já chegou no limite, não sei o limite aí, o que é para vocês, mas aqui, em torno de 20 dias sem chuva, isso aqui já causa um estresse alto. E a gente chegou nesse limite de 20 dias, algumas áreas 16 dias, 20 dias, algumas áreas 23 dias, baixou muito o potencial de rendimento, daí veio a chuva. Já no começo do ano ele deu aquela refrescada, tá? Então, deu o estresse, ele deu um estresse emocional no pessoal. O pessoal ficou meio estressado aí no final do ano. Veio uma chuva geral, depois veio outra e foi salvando. Daí, o que aconteceu? Achatou o potencial de rendimento, afastou, abaixou o potencial de rendimento. O pessoal falou que meu áudio pode estar baixo. Tá bom o áudio Isso. aí, Inês? Tá normal? Tá meio longe, tá meio longe. Você tá Hum. meio longe do celular aí ou do... Eu vou aproximar um pouco mais aqui, vamos ver se melhora. Melhorou. Aí, Ficou melhor. tá. Então deu uma achatada no potencial. Isso aí foi uma achatada. Aí teve uma certa onda de ferrugem também que pegou meio uma finaleira aí, que também baixou um pouquinho o potencial. E depois o pessoal não conseguia colher. Muita Muita chuva. chuva. Certo. Muita Parecido com aqui também. chuva. Oi? Parecido com aqui também, o Fabrício. Uma chuva atrapalhou. Enfim. Então, a média de rendimento aqui ficou em torno de 3 mil quilos. Média de rendimento paraguaio. Algumas Certo. regiões 2.500, 2.800, 3.200, mas pelos informes que nós temos, em torno de 3 mil quilos. Que num fringir dos ovos aí, numa média geral paraguaia, e tem muitas regiões de baixa produção. Então, historicamente, a média do Paraguai é 3.600 quilos. Certo. Regiões altamente produtivas, igual eu falei, boas fazendas, 4.500, 4.800, até 5.000 quilos de média eu já vi fazer, em anos bons, tá? E daí tem regiões que realmente quebra a média. O pessoal produz lá, em anos bons, lá produz 2.700, 2.800. Então, historicamente, a média do Paraguai ela é em torno de 3.600 quilos. Então, de 3.600 para 3 mil quilos, tivemos uma quebra aí de 20% do potencial de rendimento da soja. Daí, o que salvou um pouco foi a parte de preços, que o pessoal conseguiu comercializar bem a soja. Tá? Se bem que no final teve produtores que estavam reclamando aí que baixou, mas teve tanto tempo para fechar, né, Néstor? Então, aqui também. Muita gente não travou os custos, né? Teve que vender a soja a 120
120 reais, né? Hoje está cotado até menos, né? Exatamente. Bom, vamos falar um pouco Viu, sobre plantas viu, daninhas. Fabrício? Viu, Oi, Fabrício? Só voltando um pouco, né? O Paraguai, né, tem solos altamente férteis, né? A grande maioria. tem solos altamente férteis. Tá. Porque a produtividade, né? Eu já acompanhei alguma coisa ali do Paraguai, tá? Já trabalhei em Campo Grande e já visitei algumas áreas ali bem próximas a Ponta Porã, certo? As produtividades, por que ainda não se alavancaram aí no Paraguai? Então, tem algumas regiões que, historicamente, elas não são tão boas de chuva, são mais Certo, arenosas, são mais arenosas e não tem tanto histórico de produção. Então, o que que acontece? certo, Na região de São Pedro, por exemplo, se dá um estresse hídrico lá, 10 dias ferrou, tipo, lascou. Então, o que que acontece? Os produtores, hoje, eles ainda não têm um alto grau de investimento nessas regiões. certo, Então, certo. mesmo em anos bons, eles não conseguem sacar lá, tirar mais de 4.000 quilos por hectare. Até conseguem, pontualmente, conseguem, mas são regiões meio sofridas, assim, sabe? 10% de argila, são terra, um pouco mais distante, tudo um pouco mais difícil, a parte logística. E os produtores já tiveram, são regiões que historicamente acabam até quebrando produtores, então as pessoas que vão para lá, eles não Certo. têm essa caixa de investimento de falar assim, vou chegar lá e meter 8 toneladas de calcário, vou fazer todo o processo que é preciso. Daí o cara, daí fica aquele ciclo, né? O cara, anos bons, não consegue rachar de colher. E anos ruins, também ele acaba tendo quebras muito fortes, porque o solo também não está 100% corrigido. Certo. Não, beleza, tranquilo. Isso aí. Vamos falar sobre manejo integrado de plantas daninhas, Nestor. Vamos Vamos, lá? vamos. Então tá bom. Bom, vamos falar sobre a flora de plantas daninhas que vocês têm aí. O que que hoje é problema para você no que a gente chama, a gente sabe que nós chamamos, existe as plantas daninhas driver, que são as plantas daninhas que quando elas estão presentes dentro do lote, elas acabam orientando as aplicações do produtor. O produtor foca determinada planta daninha, as outras plantas daninhas acabam sendo eliminadas dentro do processo. Por exemplo, aqui na nossa região, para dessecação, a nossa planta daninha driver é a buva, Certo. certo? E para você, aí em Goiás, qual que é a sua planta daninha driver? É, Na aqui já, dessecação. aqui já foi a buva, tá? Mas já passou também, tá? Embora alguns talhões, né? Ainda tem ainda bastante pressão ainda da buva, tá? Passamos também pelo capim amargoso, tá? Mas hoje o grande gargalo aqui na dessecação é o capim pé de galinha. Ah, já tem aí o resistente também? Já. Ixi, lascou então, hein? É, Bicho é violento, hein? é violento. Eu conheci, eu fui lá no Mato Grosso Certo. e eu vi que realmente é um drama. O pessoal que está nos acompanhando realmente é algo bem complexo, o manejo dele. Exatamente. Bem complexo. Porque aqui no caso tem resistência também com os graminicidas, né? Sim. E, bom, é a planta daninha drive. Olha só que interessante. Quando entra o pé de galinha, o problema com o amargoso some, não some? Some, né? Fica pequeno, né? Fica pequeno e ele é Fica pequeno. controlado na tabela. Por tabela ele é controlado, né? Tipo, o pessoal até Isso, esquece que tem amargoso. exatamente. Foco mesmo é o pé de galinha. Certo.
E vocês já identificaram, eu não sei se o nosso amigo Lucas Eringer, se ele está online aí, ele que tinha entrado. Se ele tiver aí, ele vai dar um oi para a gente. O Lucas, ele é herbologista da Fundação MT. O cara é fera também, viu? Ele vai estar com a gente lá no Cimal esse ano. Bom, daí, Nestor, o que são, quais princípios ativos que esse pé de galinha ele está resistente pelos estudos de vocês e quantos por cento das áreas que o pé de galinha já está presente? Vamos lá. Aqui ele se mostrou, então, resistente já ao glifosato, né? Praticamente, nem se aumentar as dosagens, a gente vai ter um controle dele, tá? E também aos herbicidas aí, né? Aos graminicidas, né? Tanto, por exemplo, vou falar em termos de nome comercial, né? O Verdict, tá? Fluxfoco. Isso. O Select, tá? Só que mesmo assim, a gente faz as aplicações, né? Eles entram no manejo, tá? A gente tem trabalhado também, no caso, com pré-emergente, né? Certo? No caso aí, o S-metaloclor, Uhum. tá? E também tem alguns lugares onde tem sobrado, a gente tem entrado também com o Finale, glufosinato de amônio, tá? Mas numa sequencial, tá? Primeiramente faz aí o glifosato com os graminicida, né? E depois entra com o glufosinato. Você faz o sequencial. Primeiro dá uma travada Isso, e, isso, isso. e daí faz o glufosinato. Isso. Você lembra a dose do glufosinato ou não? Não, dá faixa de 2 litros, né? 2 litros tá dentro, não é uma dose alta, é uma dose Não, básica. não, não. É, a dose básica. Isso aí. Então e essas áreas, ele já é resistente. É praticamente isso aqui, ó. Uma boa seria duas aplicações, uma com sistêmico, né, e outra de contato. Praticamente isso que a gente tem feito, né, do Wesley, Isso aí. E você vê tá? E depois ainda um pré-emergente, né? um pré-emergente, que daí no caso pode ser o metolaclor, pode Sulfetrazone, ser. né? Oi? Sulfetrazone. Pode ser. Estão utilizando sulfetrazone nesse sistema de manejo? Alguma coisa. Tá. O diclosulan, por incrível que pareça, ele é um latifolicida por excelência, o diclosulan também tem eficiências sobre gramíneas. Certo, certo, Então, ele certo. pode ser associado ao metolaclor, mais diclosulan, ele vai conseguir uma eficiência acima de 90% essa mistura. Certo. A E, gente tem trabalhado também, né? Principalmente para bulva, né? De clorturano. assim, diclosulan, ele está sempre nos programas de buva. É bom que ele já ajuda de tabela a controlar também bancos de semente de folha larga e folha estreita. Daí Certo. uma pergunta, Nestor. Você falou que hoje a buva já não é o grande problema, já não é a grande planta daninha driver, mas não é que ela deixou de existir no sistema. Ela está no sistema, mas como vocês estão com problemas maiores hoje, ela entra no pacote também e você limpa ela. Seria isso? Ou Não, ambientalmente? existem áreas, existem talhões, né, que predomina também a bulva, entendeu? Sim. Tá, mas antes, por exemplo, era 60, 70% das áreas eram infestadas com a bulva, entendeu? Agora não, agora somente uns 10%, 20% no máximo, entendeu? Que tem bulva. Numa pressão grande, né? Certo. Tá? Aham. Mas também a gente também tem área também com bulva também. Isso é, entendeu? Então, eu fui em agosto, eu fui para aí para a região, acho que foi agosto ou julho, Certo. e me chamou a É, atenção. Oi?
Isso, não. Você vai encontrar bastante buva aqui, principalmente depois que colhe o milho, né? Ela vem, né? Ela fica debaixo da palhada e ela sobe. Mas Né? me Vai ter chamou a bastante. atenção o corte hídrico. Tem um corte hídrico aí também, né? A partir de abril Tem, já. tem. Isso, abril, maio, né? Já corta, né? Esse ano tá chovendo bem, mas normalmente corta as chuvas, né? Em maio corta e depois fica tipo junho e julho praticamente sem chuva nenhuma. Agosto também. Tá. Essa é a informação relevante, porque quando eu fui aí, me chamou a atenção Certo. milho colhido, Certo. já fazia dias que estava colhido, a palha do milho estava amarelinha, tipo, é um indicativo de que não tinha chovido em cima da palha, e eu Certo. olhava a área assim e não via verde. Então eu falei assim, isso aí é interessante, que como tem um corte hídrico, as buvas que existiriam seriam as buvas que tivessem nascido no meio do milho, lá nessa época agora, em março, abril, maio, que daí elas conseguiriam persistir no sistema. Então eu vejo que os caras fazem uma boa aplicação de atrazina ou algum outro produto associado à atrazina, como pós-emergente do milho, você fazendo bem o manejo do milho, eu acredito que você deve resolver 80% do problema de buva lá na frente. Pelo que eu senti, tá, Nestor? Você que é da Certo. região vai me falar melhor. Alguns casos sim, viu, Fabrício? Mas sempre acaba sobrando alguns talhões, viu? Uhum. Tá? E aí a buva, ela dá 10 milímetros, ela já tem umidade para emergir. E depois fica seco logo em seguida, ela dá um jeito de sobreviver também. Ela é feroz, Isso, né? isso, exatamente. Exatamente. Ela com pouca umidade, né? O sistema radicular dela continua se desenvolvendo, né? Sim. Ela sobrevive no meio e depende da área. Se tem muita semente, acaba dando trabalho depois, né? Isso. Aí muita gente às vezes tem feito manejo na seca, né? Só que não tem funcionado bem, né? Devido à falta de umidade. Certo. Muito bem. Daí eu vi que na região aí tem cultivo de inverno, tem milho, tem sorgo, me chamou a atenção, tem Isso. bastante sorgo assim, né? É. Esse ano aumentou mais ainda, viu, Fabrício? Aumentou por tema de cigarrinha, de enfesamentos? É, também foi, tá? Mas fora isso, né? Que nas duas últimas safras, o pessoal plantou o milho, né? E mesmo plantando o milho na época adequada, né? Na janela adequada, né? Não colheu bem, né? Um por falta de chuva, tá? E também deu duas geadas, nas duas últimas safras, deu duas geadas, entendeu? Que acabou então prejudicando também, né? O milho. Aham. Então, aí nesse ano, pessoal, antecipou mais o plantio do milho, tá? Plantou mais né, na época ideal mesmo, tá? E tirou o pé do milho, tá? E plantou muito sorgo. Aqui tem em torno de 200 mil hectares de milho, plantou uns 30 mil hectares de sorgo. Então, esse ano a gente tem muito sorgo na nossa região. Interessante, isso daí dá 15% praticamente. Isso, tem muito sorgo. O problema maior aqui nosso que a gente está vendo vai ser armazenamento. Hum. Porque não é todo silo que vai querer receber sorgo. Também, né? E outra, é que a grande parte dos armazéns ainda tem soja, entendeu? Uhum. Entendi. Não sei se no Paraguai também está assim, tá? Mas aqui grande parte dos armazéns ainda tem sorgo, ou perdão, soja, tá? E tem pouco espaço para o milho. Então muitos produtores já estão antecipando, né? Já estão adquirindo silo bag, né? Silo bolsa, tá? Uhum. Para tentar minimizar. Certo. Bom, comenta aí que, voltando no tema aí das plantas daninhas, o que que nós temos tido aqui? Nós temos tido problema. A buva sempre teve, faz 10, 15 anos que está aí. Certo. É, E qual que é o manejo que vocês têm feito aí para a buva, o Fabrício? o manejo é praticamente uma primeira aplicação, depois que você colhe o milho. Você Certo. pode fazer uma aplicação
que pode ser, por exemplo, de dicamba associado a algum inibidor de LS. Isso aí, dependendo das condições, já pode resolver a situação. E sem glifosato? Sem glifosato? se depende a flora que você tem, pode fazer até sem glifosato. Depende, Certo. se não tiver folha estreita, assim, você pode até fazer sem glifosato. E o dicamba, nessas condições de inverno, de menor luminosidade, ele tem uma eficiência muito alta sobre a buva. Então, muitas vezes, essa aplicação em colher o milho, você faz a aplicação, então você tem uma alta eficiência, é uma fito persistente, essa fito que é causada pelo dicamba, associado ao inibidor de LS, que pode ser diclosulam ou clorimuron, ele dá uma paulada violenta, assim. Se não matar, ele vai praticamente 80% da massa da massa seca, matéria seca, ele elimina, da matéria verde. Pelo menos 80%. E Deus vai produzir isso. Faz tempo que vocês estão usando já dicamba aí? Faz praticamente uns 3 anos que nós temos utilizado. Aqui, agora que vai começar a utilizar o dicamba aqui, viu, Fabrício? Uhum. É um produto técnico. Eu já vi, nesses 3 anos, eu vi muito erro de operador, erro de gerente, erro de dono de fazenda e também do pessoal da assessoria. Tá? O principal erro é subestimar o risco. Então, o cara, por exemplo, faz uma aplicação de dicamba, daí não lava direito o tanque, e daí pode dar pau, pode dar problemas. Tá? Mas é dominável, só que a pessoa tem que respeitar, tem que saber com o que está mexendo. Tá? Mas vale muito aí conversar. Você faz campo também, Léo? Se você é recomendante? Também faço. Tá. Eu fazia mais, agora estou fazendo bem menos, né? Uhum. Viu? E aí, só com dicamba já chega a secar a buva ou depois tem que fazer uma sequencial, o Fabrício? O ideal para limpar, para resetar o sistema, eu estou falando assim, colher o milho. Certo. Você faz uma aplicação de um hormonal mais um inibidor de LS. Certo. Por que, no caso do dicamba aí, né? Por que faria uma aplicação dessa? Porque a buva está pequena. Já na largada, você já dá um tombão nela aí. Certo. Uma aplicação de dicamba associada a um diclosulam nessa época, eu já vi a área que elimina, que ele reseta total. Certo. Tá? Mas aí chega a ter um pouco de umidade nessa época aí, Fabrício? Não? Depende da época. Tem ano que sim, tem ano que não. Mas a lógica, Nestor, e amigos que estão acompanhando aí, se a planta se ela está verde, ela está fazendo fotossíntese, ela está viva. Daí você fala assim, Fabrício, mas e daí você vai entrar numa situação de estresse desse jeito? E fala assim, pega e entra no dia, quando estiver amanhecendo o dia, a própria, por mais seco que esteja a época, existe ainda um pouco de orvalho que dá uma revitalizada nela, que melhora a parte de hidratação. Aumenta a vazão também, Fabrício? Oi? Aumenta também a vazão? Você tem aumentado a vazão, né? Numa situação dessa? Não precisa. Às vezes vai trabalhar com 80, 100 litros de calda por hectare e, enfim, não precisa. Certo. Até, inclusive, com o uso de dicamba, é recomendável, como é um produto bem sistêmico, é recomendável você utilizar bicos que façam gota grossa, né? Se bem que nessa época aí, vamos falar uma época de junho, julho, nós praticamente não temos cultivos sensíveis nas redondezas. Certo. No caso de deriva, né? Praticamente não tem. Então, o risco de dar algum problema, assim, em lote de vizinho, é muito raro, porque que cultivo que o cara pode ter? Claro, tem que respeitar sempre. O cara pode ter um mandiocal lá, pode ser para consumo. Pode ter uma parreira de uva.
Então a gente tem que sempre fazer as coisas da maneira correta. Um dia eu vou fazer uma live só sobre dicamba, hein, Nessa? Bom demais, velho. Né? Então, daí, por que fazer essa aplicação aí logo depois que colher o milho? Porque é uma aplicação relativamente barata, não sai caro. Deus fala assim, mas não tem condição hídrica, a planta está estressada. Certo, Mas certo. a vida não está fácil para ela também. Então se você faz uma aplicação dessa, você vai pegar e vai dar uma travadona dela, igual eu falei, 80% você vai acabar eliminando mesmo sobre o estresse hídrico. Por quê? Porque o dicamba, ele é um produto, ele tem um potencial muito forte de fitotoxicidade nos cultivos, muito forte. Então, a performance do dicamba no pré-plantio da soja é diferente um pouco da performance do dicamba quando nós estamos com dias extremamente curtos, que seria no mês de julho aí. Por quê? A buva, além de estar sobre o estresse hídrico, ela também está sobre um estresse luminoso. A própria persistência do dicamba no ambiente, tipo quando se faz uma aplicação, ele fica 20 dias intoxicando a buva. Então, o que acontece? Você faz a aplicação, vai passar... eu não faria o sequencial nessa primeira, se bem que pode ser feito, mas o glufosinato ele perde muita performance, sim. Tem 3 fatores que fazem perder a performance do glufosinato. Uma delas é falta de luz, que nessa época tem menos luz, umidade do ar baixa e a umidade e o estresse hídrico na planta. São 3 circunstâncias, são diferentes, coisas diferentes, e que faz baixar a performance do glufosinato. Então, o que é uma alternativa? Se você quase não tem planta daninha, você joga lá pré-plantio da soja. 20 dias antes, 30 dias antes, você vai fazer o manejo com dicamba. Vai fazer a aplicação, vai esperar mais ou menos 12, 15 dias depois, 12 dias é um dia legal, e faz a sequência com glufosinato. Você limpou a área, você resetou a área para plantar soja. Tá? E daí é uma outra alternativa, se você tem muita buva no meio da palhada de milho, daí você vai pegar e vai colher o milho, dar uns 10 dias para a palha dar uma sentada assim, e você pode fazer uma aplicação de dicamba associado a algum inibidor de LS. Certo. Somente essa aplicação ela já é muito violenta. Nessa época ela é muito violenta, igual eu falei, porque ela pega os fatores, tem vários fatores contra a buva aí, que é menos luminosidade, estresse hídrico no solo, enfim, o ambiente não está legal para ela. Então, você faz uma aplicação dessa, você está sujeito, dependendo desse conhecimento de fatores, de conseguir limpar a área. Pode acontecer, pode acontecer. Então, se você não faz uma aplicação dessa, você fala assim, você colheu o milho, Nestor. A buva está lá com 15 centímetros. Você colheu o milho, você fala assim, eu não vou entrar porque está sob estresse hídrico. Daí, sabe o que acontece? Essa buva, mesmo em estresse hídrico, ela vai se desenvolver. E daí, quando der uma chuva, Deus fala assim, agora eu vou fazer a primeira aplicação. Daí você pega, você entra em pânico, você olha aqueles trem lá, você fala, será que vai morrer? E daí você pensa, eu tive oportunidade de quando estava pequena. Então, mesmo sob estresse hídrico, se você tem uma determinada população de buva que pode te dar problema, pegue e entra. É contra a bula, Fabrício. É contra a bula. Tem o compêndio aqui. É contra a bula, mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa resolver. E uma das maneiras de resolver é pegar e você diminuir o risco das operações. Tipo, a chance de rebrota de uma buva com 15 centímetros é pelo menos 3 vezes menor do que a chance de rebrota de uma buva com 40 centímetros.
certo, verdade. Isso aí. Bom, Nestor, o que que nós temos, falando ainda de plantas daninhas, o que que nós temos? Aqui eu vou falar plantas daninhas que vem dado problema para a gente. Bom, Certo, historicamente, Trapoeraba sempre deu problema. Alguns lotes, pontualmente, Poaia Branca, pontualmente alguns lotes. Agora, o que nós temos aqui é o super leiteiro, o super picão e o super caruru. Todos esses são resistentes a glifosato e inibidor de LS. Eu não vou comentar aqui do super amargoso, que possui múltiplas resistências, que é resistente a glifosato, cletodin e aloquifob, porque ele foi descoberto recentemente e hoje ele não constitui um problema. Ele não constitui um problema sério, só que é uma coisa que a gente tem que estar esperto, que dentro de futuro próximo ele vai começar a incomodar. Já tem produtores com problema, mas não é um problema generalizado. Então, o que que acontece aí? Eu falei do picão, do certo. leiteiro e do caruru. Caruru, Então, as plantas são plantas daninhas que, desde o plantio direto lá, início do plantio direto, já veio dando problema. Quando era soja convencional, dava problema. E agora na soja RR vem dado problema também. Aqui no Paraguai, caruru, leiteiro e picão. tá. E aí, Nestor, E, o que que vocês têm tido de problema em relação a pós-emergente? Alguma dessas plantas daninhas já está resistente a glifosato, que eu te falei? quer ver, ó, a gente está deparando aqui agora com caruru, tá? Aham. Tá. Inclusive, eu coletei umas amostras de semente e mandei para um laboratório de uma empresa, né, de uma multinacional. Eles já estão com resultado, tá? Só que eu não tive o resultado ainda, tá bom? Mas é quase certeza, né, que é resistente então a glifosato, né, e inibidor também de ALS, tá? Caruru, tá? Você falou também, picão a gente não tem problema por enquanto, leiteiro também não, tá? Aí, às vezes, aí tem sobrado, por exemplo, agora, Trapoeraba tem sobrado também, tá? Vassourinha de botão também está entrando, Vassourinha de botão? Interessante, vassourinha, hein? tinha muito na Bahia, né? Agora desceu muito aqui para Goiás, viu? Tá tendo bastante problema também, tá? E seriam praticamente essas, né? Aí também tem alguma coisa de erva de Santa Luzia. Uhum. Santa Luzia temos aqui também. Mas aqui vocês têm, não é a Trapoeraba, ela é aquela Santa Luzia, eu sei qual que é, uma folha larga também, né? A Santa Luzia é aquela vermelhinha que solta um tipo de um látex, Sei, tá? Agora, a Trapoeraba, a gente tem dado bom resultado aqui com a mistura aí de Imazetapir com... com glifosato. Não, não, Imazetapir com... Flumioxacin? Isso, isso. Não sei se vocês têm utilizado aí também. Temos também, temos colocado, a gente faz mistura de campo mesmo, né? A gente pega, aqui no Paraguai tem a vantagem que a gente consegue muitos produtos isolados. Isso. Aqui no Brasil já é bem difícil. Então, a gente faz as misturas nossas também, tipo, vai ver o que Isso, tá, tem tal planta, daí põe esse, tem outra planta, põe esse. Agora o isso. problema, onde está pegando, é, por exemplo, uma planta da linha driver, é o picão. Uma planta Certo. da linha driver, é o caruru. Daí agora nós estamos tendo infestações mistas, tipo Sim, sim. área com picão e caruru resistente. Daí acontece o seguinte, Nestor, o que é efetivo para um não é efetivo para outro. Certo. Então, aquele negócio, eu vou fazer uma aplicação boa disso aqui para pegar carona e resolver outro problema. Você não resolve, você tem que usar uma molécula cara desse e outra desse. E eles pegaram as moléculas as mais caras aí para poder, para serem controladas, né? O picão, a principal molécula é o clomazone. Certo.
E o caruru, a principal molécula é o sulfentrazone. Sulfentrazone, né? São moléculas bem distintas, comportamentos totalmente distintos. E aí, sem contar, tem área que tem leiteiro. Então, o que a gente vem visto aí? O que era 5 anos atrás, que a gente achava que tinha certo desgaste ainda, é mamão com açúcar, é coisa fácil. Tipo, tinha amargoso e tinha burro. Amargoso, a gente sabe manejar, não tem segredo. É só dosificação e duas moléculas praticamente, ou cletodina ou loxifol. Buva, que é o que nós tínhamos desde antigamente, hoje a gente sabe que tem um estressezinho aí, que não é tão fácil, mas a gente consegue acertar o ponto, e mesmo com a diversidade, a gente pegou o jeito dos manejos, passou um pouco de tamanho e faz tal coisa. Vai plantar em tantos dias, faz tal coisa. Tem que intervalo para o plantio. Então a gente vai pegando ferramentas, vão se ordenando e vai ficando fácil para essas plantas daninhas drivers mais antigas. Agora, para essas mais novas, a gente está precisando acertar a receita do bolo ainda, sabe? Correto. Você tem trabalho com tricopir, ou Fabrício? Para buva? Temos também. Temos. Certo, certo. Ele é um bom hormonal, né? Hoje, colocar 3 hormonais na mesa aí, 3 hormonais bons. É a Loxifene, Certo. tá? Que no Brasil, não lembro como está sendo testado. Aqui no Paraguai é Texaro, marca comercial, é da Corteva. Tem o Loxifene, tem o Dicamba e tem o Triclopyr. Vamos lá, por risco, né? Maior risco de Dicamba, depois Triclopyr, depois a Loxifene. A Loxifene é bem seguro, tanto na parte de lavagem de tanque, como na parte de deriva, como de número de dias de carência para o plantio. Aqui a gente também tem também, é da Corteva. Eu acho que é o Paxeu. Paxeu, isso aí, eu sempre esqueço o nome dele. Isso. A gente tem utilizado desde a safra passada também com bons resultados. É um produto, ele dá um estresse de fitotoxicidez na planta e ele possui o número de dias dele, é mais seguro do que esses outros hormonais que nós falamos, porque com 7 dias de aplicado, você já pode realizar plantio. E daí já pega... O Paxeu aqui no caso é mistura junto com o diclofenac. Isso. No Paraguai também. Também. Tá. Uhum. Então, ele dá essa segurança aí de 7 dias, aplicação, plantio. Os outros moléculas são boas, claro. Elas intoxicam bem a buva também. Só que o tema tem que estar muito esperto aí com o número de dias para o plantio. Mas são moléculas que é possível se entrar dentro do plano de manejo. Desde que ocorra o planejamento, né? Oi? Desde que ocorra o planejamento, né, Fabrício? Sim. Que nem o Triclopyr. O Triclopyr é 21 dias. 21 dias é o prazo de segurança dele. Em algumas situações, se tiver pouca pluviosidade, bem no começo lá, é provável que eu prefiro estender um pouco o número de dias entre a aplicação e o plantio, se tem pouca chuva. Não choveu nada, choveu 30 milímetros. Daí fala assim, não, do meu ponto de vista, ele persiste no meio e pode dar problema na soja, sabe? Certo. Viu, Fabrício? Só complementando aí, né? Há casos, por exemplo, que no caso de pé de galinha, tem algumas áreas que a gente tem entrado até com a grade. Já chegou nesse nível? Já. Entendeu? Aí entra com a grade, espera ela rebrotar, né? Aí vem, desseca, né? Faz a dessecação e depois entra com a sequencial. Entendido. No CIMAL, Nestor, nós vamos ter uma palestra Certo.
sobre o manejo de capim, pé de galinha e vassourinha de botão. Vai ser a Núbia Correia, lá da Embrapa Cerrado, que vai fazer para nós essa palestra. Tá? Certo, certo. Está convidadíssimo a participar. Tá ok. Vai ser quando, Fabrício? Dia 6 e 7 de junho. 6 e 7 de junho. Local? Online? Vai ser em Foz do Iguaçu, o presencial, e daí Certo. tem a sala VIP. A sala Sim. VIP você é meu convidado. Vai ser a sala VIP vai ser um ambiente online, onde as Certo. pessoas podem acompanhar, podem fazer interações. Vai ser bem legal. Certo. Não, beleza. Show de bola. Isso aí. Eu vou colocar aqui para os amigos o site nosso, caso o pessoal queira acessar. Todos os anos você tem feito, né, Fabrício? Todos os anos. Sempre em Foz do Iguaçu. Isso, foi os últimos 2 anos. Eu lembro que ano passado você também tinha feito. Isso. Daí, para o próximo ano, a gente está em análise. Estamos em análise, mas vamos realizar, só estamos definindo a região que vamos estar realizando Certo. para 2024. Isso aí, nós temos pesquisadores de toda a América, temos gente aí dos Estados Unidos, Brasil, Paraguai, Argentina. Então vai estar muito boa a grade nisso. Tenta participar, põe na agenda aí. Tranquilo, tranquilo. Outra coisa também que eu acho interessante comentar, né, Fabrício? Outro manejo aí seria a utilização aí de palhada, né? Principalmente a braquiária, né? Que tem ajudado ali, Perfeito. tem ajudado bastante aí no manejo também, né? Então, nós fomos lá, eu estava semana passada lá no evento da Fundação MT, inclusive muito bom Sim, evento, gostei muito, muito, muito mesmo. Então, o que está em discussão assim? Porque praticamente nada mata em pós-emergência a bendita braquiária. Então, o que nós temos que fazer de uso para poder matar ela ou suprimir ela? Então, por certo. exemplo, áreas com que tenhamos pé de galinha, o que nós podemos fazer para suprimir esse pé de galinha aí? Fazer um milho com braquiária. Fazer um milho com braquiária é uma ferramenta. Você chegou a fazer isso, né? Você que é um cara curioso e faz muitas coisas. Por Já quê? fiz também. Certo. Já fez. E qual que foi a experiência? Você fez específico para pé de galinha ou não? Não, não, não. Não foi feito específico para pé de galinha, não. Entrou no manejo, né? Específico Peguei. mesmo para pé de galinha ainda não fiz, não. Tá, cabe fazer, analisar, porque acontece o seguinte, eu tenho experiência em áreas de amargoso, Certo. que tinha ocorrência de amargoso, o produtor, ele não dessecou na época, tinha plantas e tinha algumas moitas, sim, e o cara plantou braquiária, e a braquiária veio meio formandinha assim, chegou uma hora e engoliu o amargoso, e o amargoso é uma planta que cresce até 1 metro e meio, uma planta mais alta. E igual a braquiária pegou e engoliu o tal do amargoso. Então, o pé de galinha, que é uma planta que tem uma altura menor, eu suponho, tá, Nestor? A gente tem que colocar no campo isso aí, que a gente consegue fazer uma supressão legal do pé de galinha, uma supressão legal. Claro, tem que analisar todo o ecossistema. Porque se tem muito pé de galinhas vai fazer supressão, é capaz que ele não vai morrer também. Então, mas eu acredito que pode ser uma alternativa. É uma alternativa. No caso do pé de galinha, eu já fiz já. O produtor entrou com roçadeira, entendeu? Quando estava muito torcerado, ele entrou com a roçadeira, roçou, tá? Aí veio a rebrota, aí nós conseguimos fazer a dessecação com a rebrota, entendeu? E depois com o passado também, no caso tinha o paraquat ainda, né? A gente aplicou o paraquat para plantar.
Sony. É uma pena que caiu para Paraquat, né? Porque ele era muito bom para esse tipo de manejo aí. Isso, ótimo, né? Até para dessecação da soja também, né? Depois que os produtores aprenderam a dessecar a soja com paraquat, né? Aí tiraram do mercado. E o custo também bem mais em conta, né, o Fabrício? Bem mais em conta. Bem mais em conta. Isso aí. O pessoal que está acompanhando a gente, caso queira fazer alguma observação, alguma pergunta, fiquem bem à vontade, tá? Fiquem bem à Vassourinha de vontade. botão. Viu, Fabrício? Vassourinha de botão, o que que você tem trabalhado aí? Aqui não tem trabalhado, ainda bem, cara. Aqui Não chegou aí ainda. não temos. Existem ocorrências casuais, nós já Certo, identificamos com vassourinha de botão, mas a dinâmica é muito diferente dela, porque como para vocês aí tem um estresse hídrico, ela perde a área foliar e o talo, ele fica lignificado aí para vocês. certo, Pessoal do Nordeste, pessoal do Centro-Oeste em geral. Aqui, como nós não temos um inverno tão seco, igual que acontece para vocês, ela continua com folhas, ela continua vegetando. Então, o ambiente não causa um estresse tão grande, igual ocorre para vocês. Justo esse estresse que ela tem aí no Goiás, aí para cima, que acaba inibindo dela absorver os produtos e acabam afetando a dessecação dela, entendeu? certo. Então, aqui, pontualmente temos algumas situações, mas não é nada assim que fala assim, estou com um problema, o que eu faço? E não aconteceu isso ainda. Se bem que a gente vem acompanhado, tem relatos que estão ficando mais frequentes. Eu não sei se estão ficando mais frequentes porque as pessoas estão tomando mais conhecimento devido ao próprio CIMAL que traz essas informações, mas não tem escutado aí produtores falando, estou perdendo soja por vassourinha de botão, ou não sei o que eu faço com vassourinha de botão. Não tem situações assim, são coisas muito pontuais em relação à vassourinha de botão. Certo, entendi. Aqui também até um ano, 2 anos atrás, era bem tranquilo, viu, Fabrício? Mas agora a gente encontra aí talhões aí bastante infestados com a praga. E outra, aí está sobrando da soja, está indo para o milho, né? Aí, por ser folha larga, muita gente tem aplicado atrazina, né, no milho, pensando que controla. Aí, muito pelo contrário, praticamente o controle é de 5%, e olha lá, é bem baixo, praticamente não tem controle com a atrazina, entendeu? Uhum. E grande parte dos produtores, né, pensam que às vezes, e às vezes até os técnicos também, né, pensam que é folha larga e a atrazina controla, né, praticamente não tem controle com a atrazina. Olha só, realmente tem que ficar esperto, né? Quem vai Tá? falar bem sobre isso no CIMAL, guarda a pergunta aí, Nestor. O Lucas Eringer, que é da Embrapa, da Fundação MT, ele vai para o CIMAL e ele vai falar sobre controle de plantas daninhas no milho. Ele vai Bom trazer uma demais. palestra muito top. Muito top, Certo, certo. tá? Tá. E o uso de spray emergente, como é que tá aí, Fabrício? Aqui tá bombando, né? É, né? Aqui, Acho aqui que tá é uma ferramenta agora, acho que indispensável, né, Fabrício? indispensável. Aqui, enquanto no Brasil tem uma estatística, eu acho que é 40% que usa para emergente, aqui eu Acho que acredito não que dá chega, 100%. acho que não chega a isso, não. Agora, quem sabe, sobe, né? Mas até então, eu acho que depende da região, é bem menos, viu, Fabrício? Olha só, e para mim é muito raro. Para mim, nas áreas que eu atuo, você vai dar risada aí, mas eu acredito que fazer um número vai dar 150%. Porque eu Olha faço só. em toda a área e mais metade das áreas faz duas vezes para emergente. Bom demais, bom demais. Isso aí. Isso aí. Muito bem. E a introdução aí da soja intacta, da enliste, como você tem acompanhado? É, agora começou a aumentar, né? Porque para mim o que mais limita também é a produtividade desses materiais, né?
muitos produtores não querem colocar, né? Porque às vezes esses materiais às vezes não são tão conhecidos, né? E às vezes a produtividade que é mais limitada. Mas já está entrando no mercado aí materiais aí já bem competitivos, né? Com esses outros materiais aí que com outras tecnologias, tá? E eu acredito desse ano para a próxima essa próxima safra, né? Já vai ter bastante adoção já desses materiais, né? Visando aí, principalmente, né? Porque essas tecnologias o produtor não vai colocar em 100% da área, né? A princípio, vai colocar principalmente nessas áreas onde é difícil o manejo. Por exemplo, aí onde pode ser aplicado então onde tem buva, por exemplo, né, o Fabrício, onde tem tapoeraba, né, são áreas aí que depois dá para colocar uma soja aí intacta 2, né, uma soja aí conquesta, certo, ou mesmo eniste, né, que são todas as Certo. áreas aí problemáticas, né, Então, o que eu tenho acompanhado em algumas regiões do Brasil são os produtores certo, aderindo ao sistema Extend devido à caixa de produção. caixa de produção, certo. Exatamente. É isso É, que eu tenho escutado. É, quer dizer, tem que ser produtivo, porque senão o produtor não vai colocar, né? Ele prefere, às vezes, plantar uma outra soja produtiva, né? E fazer o controle com as outras ferramentas, né? Do que estar utilizando essas tecnologias. A partir do momento que o material é produtivo, né? E também tem esses benefícios aí de utilizar essas outras moléculas aí, com certeza ele vai plantar, né? Exatamente. O único tema aí da Extend é, pelo menos lá no Mato Grosso, onde estive visitando, elas são tudo canela seca para nematóide. Ah, tá Então certo. elas têm caixa, mas também não têm resistência. Eu não sei Certo. ainda se você acompanhou algo sobre isso, Nestor. É, aqui, praticamente agora que está entrando mesmo as Extend, né? Em termos de materiais aí produtivos, tá? Mas aí uma opção, né? Seria aí fazer, às vezes, se for plantar mesmo, né? Fazer um bom tratamento de semente, né? Com nematicida, né? Trabalhar também aí não sei se vocês trabalham aí com pulverizador no suco, trabalha, Sim. né? né? E fazer, às vezes, algum outro trabalho, né? Aí com crotalária, né? É porque aqui na Assim nossa, mesmo. é porque na nossa região também tem muito nematóide, entendeu, o Fabrício? Então, um dos pontos aí, como você falou, né, fundamentais, é que o material tenha que ter, né, uma certa aí, tolerância aí a nematóides, né? Assim mesmo. Aí então, na região também é um problema nematóide. Jataí é conhecida aí como uma cidade que tem uma região, né, que tem muito nematóide, entendeu? Muito nematóide. Praticamente aqui a gente só coloca os mesmos materiais, né, que tem uma certa tolerância, né, a nematóide, tanto de cisto como platilencos, tá? Só não tem de galha. De galha a pressão é bem baixa, praticamente muito baixa. A maioria é cisto, né, e platilencos, Olha só. tá? Interessante, hein? E É. a textura E do aí, solo é quantos por cento de argila? argila varia bastante, né? Mas grande parte do município são terras bem argilosas. Acima de 30, 40, 50% aí de argila. Também, mas também tem uma parte que é arenosa também, né? Que 15%, né? 20, até menos, né? Entendido. Viu? Agora, para toda a região tem nematóide, mesmo nas áreas mais argilosas, como nas áreas mais arenosas, né? Todas as áreas também têm nematóide. Nossa, dá para fazer uma live sobre isso também. Eu adoro nematóide. O nematóide aqui também tem que tomar muita atenção. Aí existem alguns materiais aqui, né, Fabrício, que tem um sistema radicular agressivo, tá? O material não tem resistência, né? Não tem tolerância, né? Mas o sistema radicular é agressivo e acaba não aparecendo, né? Não aparece tanto, né? A infestação assim, de nematóide. Entendi. Hein, pessoal, eu falei que eu adoro o nematóide, eu adoro a ciência, a nematologia, a ciência por trás É, do manejo que de nematóide. é bem complexo, né? É bem complexo também o manejo. É bem complexo, bem complexo. A gente,
até para manejo de pratilencos, a gente conseguimos acertar uns manejos muito fera. Mas aí vamos falar um outro dia sobre isso. Sim, Se quiser. O pratilencos, só dar uma deixa aí. O segredo dele é saturação de bases. A gente trabalhando com a saturação em torno de 70 para cima, a gente consegue suprimir o pratilencos. É impressionante. Teve áreas aí que eu consegui. Ele estava em processo de desertificação e hoje são áreas de alto rendimento. certo, certo. Mas tem áreas também que bem calcareadas, né? Normalmente, aí também a pressão também às vezes aumenta, né, Fabrício? Ou é do cisto? Cisto, né? É o No caso é cisto, cisto que né? aumenta. É cisto que aumenta. E pode aumentar, mas também é muita. Então, tem gente aí que fala, eu até concordo, é muito acadêmico, assim, essa. Tipo, aumenta, mas e será que chega a aumentar, afetar mais o cultivo? Ou será que os benefícios do calcário não suprimem a própria reprodução? Então, eu sou da linha de colocar calcário, sabe? Colocar Certo. calcário. Aqui também. Aqui a gente viu, Fabrício, no manejo aí de aumento de calcário, com certeza ajudou a elevar a produtividade. Exatamente. Tanto em solos de abertura, né, como também solos aí em áreas consolidadas. Assim, é ter construir perfil, enfim, tem infinitas vantagens. Bom, o pessoal que está nos acompanhando, eu gostaria de fazer o convite para que vocês possam acompanhar o maior evento sobre plantas daninhas da América Latina, talvez do mundo. Vamos fazer um estudo sobre isso aí, se é do mundo ou não. Vai ser dia 6 e 7 de junho em Foz do Iguaçu, o CIMAL World, onde eu tenho palestrantes aí de vários países do mundo, vão estar tudo em Foz do Iguaçu, e para as pessoas mais distantes, assim como nesse, vão poder acompanhar de maneira online, através da sala VIP. Tá? Nestor, marca na sua agenda aí, Beleza, pode deixar. tá? Vamos conversar sobre isso aí. De Beleza. repente, vamos convidar o pessoal aí da cooperativa, tudo, e quer fazer um grande movimento através desse evento, levando informação de qualidade para o campo. Essa que é a visão. Ótimo, ótimo, muito bom. Nestor, nós já falamos vários tópicos. E você gostaria de finalizar a live fazendo algum comentário? Vamos falar, de repente, só ver como é que tá a safrinha por aí, tá aí, viu, Fabrício? Como é que tá a safrinha aí por aí, só para a gente ter um norte como é que tá. Aí também Boa faz muita pergunta. safrinha, né? Oi? Aí também faz muita safrinha de milho. Falo muito safrinha. Aqui é praticamente 80% do milho safrinha. Indo para o sul, daí tem trigo, mas tem muita safrinha. Então, a visão geral, aqui atrasou tudo, pessoal. Atrasou muitos milhos. Como é que Essa tá? época, Que estágio que tá o milho agora? Ah, eu vi você fazendo uma matéria que estava você viu? atrasado. Eu vi. Eu voltando de Maringá, que eu fui para Maringá. Bom, eu peguei avião lá para ir para o Mato Grosso. Certo. Daí eu voltando de carro, nossa, é 10%, máximo estourando 20% de milho pendoado. Já Aí, era para estar tudo milho adiantado. Imagina, plantios normais em fevereiro. Então, vamos falar 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril. Era para já estar era para estar tudo milho verde, milho adiantado já. Não tem milho verde. Não atrasado, tem. hein? E já Aqui já está bem, viu, Fabrício? Aqui está bem adiantado, viu? Aqui está bem adiantado. Bem adiantado é. não, aqui tá no tempo, tá? Agora eu estimo que uns 70, 80% já está pendoado. Já tem milho já, já tem milho já passado já, assim, do ponto de pamonha, né? Aham. Tá? Tem milho bem adiantado. Certo. Então, no Paraná estava nesse perfil que eu te falei. Aqui no Paraguai,
Ele está um pouco mais adiantado, mas não é que é muito mais adiantado, não. É. Tem Mas, muito milho a- aí que não pingou mas ainda, atrasou devido à colheita da soja. devido à colheita da soja. Atrasou aí 20 dias, pelo menos. Teve 2 atrasos a soja. A soja atrasou o ciclo, atrasou de 10 a 15 dias o ciclo, depois atrasou de mais 10 a 20 dias a colheita, porque chovia, Por causa da o chuva, pessoal né? não conseguia colher. Conseguiria colher, tá certo. Viu? Aqui, então, aqui não, o pessoal conseguiu plantar o milho praticamente na janela indicada, né? Se bem que tem também milho de março, tá? Está bem mais atrasado, tá? Mas a grande parte foi plantada na época normal, tá? E está chovendo muito aqui, chovendo bem mesmo. Em abril, praticamente, acho que nunca a gente viu um abril tão chuvoso. Olha só. Então, a gente está prevendo aqui uma boa produtividade, o milho. Até então, né? Hum, muito bem. Eu gostei de produzir milho, porque eu acho que o Paraná vai ser difícil. Vamos ver se o preço ajuda, né? Para, né? Isso aí. Beleza? Beleza, beleza. Nestor, muito obrigado aí pela sua parceria, pela sua amizade, Obrigado pelas mesmo. suas, pelo seu conhecimento técnico, tá? Obrigadão. Obrigado mesmo. Para você também. Obrigado, viu? Valeu. Beleza, pessoal. Obrigadão por nos acompanhar. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite de descanso, tá? E não esquece do nosso evento, do Simal. Tente participar que vai estar muito bom o conteúdo, como sempre. Beleza, pessoal? Valeu. Obrigado. Um abraço a Obrigado. todos. Até mais. Valeu. Boa Tchau, noite, tchau. Brasil.